O Santo Padre Francisco costuma utilizar uma comparação muito sugestiva para descrever o papel da Igreja nos tempos atuais. A Igreja deve ser para o mundo como um hospital de campanha. Na guerra, a tropa precisa ter no lugar estratégico um hospital, montado provisoriamente, com toda a estrutura possível de material humano, de remédios, medicamentos, tudo aquilo que é preciso para atender aos feridos, aqueles que são atingidos gravemente em batalha, são levados para aquele local e ali recebem o devido atendimento, o oportuno tratamento e, se for o caso, se submeterão à devida terapia, à devida intervenção cirúrgica. Infelizmente, algumas pessoas interpretam muito mal o Padre Eduardo, que é jesuíta, como o Papa Francisco, interpretam muito mal essa imagem. Sim, o hospital de campanha acolhe a todos, não deve rejeitar ninguém. Ali entram coxos, ali entram cegos, ali entram moribundos, angustiados. Para citarmos somente o Evangelho de hoje, apresentam-se a Jesus um possesso, ele expulsa o demônio. Depois, a interpretação desse ato é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. No hospital, a intervenção cirúrgica, o tratamento, devem obedecer às normas da medicina, da enfermagem, porque ali tem enfermeiros, tem médicos, e eles seguem um procedimento padrão, independente dos comentários, das pressões que eventualmente venham de fora. Doutor, o senhor precisa fazer isso? Enfermeiro, você tem que fazer isso? Se alguém que não é da área disser isto para o enfermeiro ou para o médico, ele vai dizer: aqui mando eu? Por favor, aqui eu tenho que obedecer às normas da ciência na qual eu me especializei. Por favor, queira se retirar. O que aconteceria se uma pessoa, na hora da intervenção, na sala de cirurgia, eu quero entrar, eu quero dizer ao médico aquilo que o médico deve fazer? Epa, dá licença. Aqui você não pode entrar, aqui o procedimento, o lugar é reservado exclusivamente para médicos e enfermeiros. Aqui se cala qualquer pressão externa. Ninguém diga o que é que o médico precisa fazer, porque ele já sabe, ele estudou para isso. E, lamentavelmente, o médico está sujeito a interpretações equivocadas, a determinadas pessoas que culpam o médico pela morte do paciente que não conseguiu resistir, culpam, sem provas, aqueles que entraram na sala de cirurgia e que, com competência, fizeram o seu trabalho, mas não conseguiram êxito. As interpretações, os comentários, isso é um risco de todo o hospital. Pois bem, Jesus percorria cidades e povoados, pregando, curando todo tipo de doença e enfermidade. Jesus lança um olhar nas multidões e se compadece delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Imaginem o quadro desolador no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tínhamos, por um lado, o Império Romano, que dominava a Terra Santa, massacrava o povo, não tinha um pingo de piedade, sobretudo pelos pobres, pelos pequenos. Lembram da frase de Jesus? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Jesus pensava exatamente nesse quadro desolador, como se não bastasse os escribas, fariseus, doutores da lei, que impunham um fardo pesantíssimo nas costas do povo, e o povo não conseguia suportar, carregar a interpretação meticulosa, casuística da lei, fazia desses coitados pessoas praticamente excluídas do reino dos céus.
Esse é o quadro desolador que Jesus contempla naquele tempo. Quadro não muito diferente dos tempos atuais. Mas voltemos à imagem do hospital de campanha. Então chegou uma pessoa, um coitado, ferido, 5, 6 balas atingiram seu corpo, e ele é colocado ali na maca. Enfim, é inadmissível que o enfermo, que o moribundo, ouse dizer ao médico: doutor, eu quero apenas esse remédio e não aquele outro. Eu não quero tomar aquele porque é doloroso. Se o médico ouvir uma coisa dessa, ele vai responder educadamente: cale sua boca, porque aqui quem manda sou eu. Quem sabe o que é melhor para você sou eu. Quem decide qual é o remédio que você vai tomar sou eu. Entendeu, meu bichinho? Cale sua boca, porque aqui quem manda sou eu. Há determinadas pessoas que têm uma concepção equivocada da misericórdia. A misericórdia, amados, ela é o princípio ativo. O que é o princípio ativo? É a substância com a qual o remédio é feito. Eu recebi um presente ainda há pouco de Padre Eduardo, algumas cápsulas, vitaminas, à base de ômega 3. E ali tem óleo de peixe. Eu tomara que isso emagreça, que eu preciso emagrecer. Óleo de peixe é o princípio ativo. Não é propriamente remédio, mas aquilo dali é feito à base de óleo de peixe. O princípio ativo de todo remédio na Igreja Católica Apostólica Romana é a misericórdia. Só que há muitos remédios feitos à base de misericórdia. Há remédios para a cura do corpo. Por favor, o evangelho de hoje. Jesus curando todo tipo de doença e enfermidade. Há remédios para a cura da inteligência. Jesus ensinando em suas sinagogas. Há remédios para o coração, pregando o evangelho do reino. Para cada tipo de enfermidade, para cada tipo de carência, existe um remédio. É só você ir na farmácia e faça uma pergunta ao farmacêutico: por que tantos remédios? Cada remédio é recomendado para uma enfermidade. Mas existem remédios que são dolorosos, que doem muito, que machucam. Há determinadas intervenções cirúrgicas que precisam ser invasivas, isto é, tem que invadir o corpo, tem que abrir o corpo, mesmo com anestesia. Na hora não vai doer, mas quando passar o efeito da anestesia vai doer. Eu fui operado de cálculo renal há uns 14 anos atrás e tomei Dolantina. Dolantina é uma anestesia aplicada aqui no espinhaço atrás. Espinhaço quer dizer a coluna vertebral lá embaixo. Na hora não senti nada, mas depois que o efeito da Dolantina passou, vieram os efeitos colaterais, as dores tremendas, para tirar a pedra no rim, coisa que eu não desejo para o pior ser humano, ô dor terrível. Pois bem, mas é necessário, é a única maneira de tirar a pedra, o cálculo que ficou lá no ureter. Há determinados remédios que são dolorosos, o princípio ativo é a misericórdia, mas esse remédio se chama castigo. É absurdo você dizer que a misericórdia é incompatível com o castigo, porque não é. Primeiro, o diagnóstico. Eles constituíram reis sem minha vontade. Constituíram príncipes sem meu conhecimento. Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para a sua perdição. Teu bezerro, Samaria, foi jogado ao chão. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando ficarão sem purificar-se? Grave. Você está poluído e agora precisa ser purificado. E a única forma, por favor, último versículo da primeira leitura de hoje: gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Antes, o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Tire, portanto, da cabeça a ideia de que misericórdia é incompatível com o castigo, porque não é. Não é.
Há determinados remédios que realmente são dolorosos, são amargos. Perguntem ao farmacêutico, o que é um remédio de faixa vermelha? Ele vai dizer, só pode ser vendido com receita médica, etc, etc. E remédio de faixa preta? Epa, esse daí é muito mais delicado ainda e é recomendado apenas para determinadas enfermidades. E tem que ser tomado com muita cautela, com prescrição médica. Amados, no hospital de campanha, que é a igreja, o único médico é Jesus. Ninguém se atreva a dizer qual é o melhor remédio para determinada doença. Há muitas doenças que afetam os homens. Há muitas doenças que afetam essas mais de 150 milhões de pessoas que estão nos ouvindo agora. É o médico Jesus quem vai dizer, o seu problema é mal físico. Então, a cura é uma. O seu problema é do ouvido, é do olho, etc. Ordinariamente vá a um tratamento. Deus ordinariamente cura por intermédio dos médicos. Ordinariamente o milagre vem a nós, pelas causas segundas. Extraordinariamente Deus pode realizar milagres sem a intervenção de ciência, de médico, de nada, nem de ninguém, porque Ele é Deus. Mas é Ele quem decide. Compete a nós lançar mão, no hospital de campanha, de tudo que está ao nosso alcance. Ali você tem enfermeiros, você tem assistentes, mas na hora de aplicar o remédio, enfermeiro não é competente para isso, com o devido respeito. Doutor, que remédio deve ser usado, que remédio deve ser aplicado agora? Este. Na hora da intervenção cirúrgica, é o anestesista quem decide quantos ml da anestesia e que tipo de anestesia, de acordo com a condição psicossomática, a condição física do paciente, dependendo da sua idade, vai ser uma dosagem, vão ser tantos ml e assim por diante. Por favor, a igreja é o hospital de campanha, mas o único médico é Jesus, e é Ele quem diz qual é o remédio próprio para determinada doença, para determinada pessoa, em determinada circunstância. E não compete a nós dizer, eu não quero remédio amargo, eu não quero castigo, eu quero um remédio docinho, docinho, feito doce de framboesa, suco de uva. Faça-me o favor. Para determinadas enfermidades, não se cura gripe H1N1 com Redoxon. Redoxon é para dar vitamina C, mas H1N1 tem uma vacina específica. Para aquela enfermidade, esse remédio não resolve. Amados, depois do diagnóstico na primeira leitura, o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. E para que ninguém fique revoltado com a ideia de que a misericórdia, o princípio ativo da misericórdia, está contido no castigo, leio para todos vocês, e aqui as mães vão concordar, e os pais também, porque todos eles vão se lembrar do que fizeram e continuam a fazer na educação dos seus filhos. Hebreus capítulo 12, versículos de 5 a 7. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes, quando por Ele és repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama, e açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Correção, castigo, coisas dolorosas que Deus manda para a gente, mas cheio de amor, cheio de misericórdia. Como o médico faz no hospital de campanha? Ele chega pacientemente para a pessoa que vai ser operada. Olha, vai doer um pouquinho, vai ser muito doloroso, mas é necessário. Quem já teve a experiência de ir ao dentista com uma dor de dente tremenda? E aí o odontólogo olhou e disse, aqui não tem mais jeito, tem que arrancar, tem que extrair. Doutor, vai doer? Aí ele disse, só um pouquinho. Isso é porque não é no senhor, mas é necessário, meu filho, tem que arrancar, tem que arrancar. Concluindo esta pregação de 30 segundos, confia, Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e escudo. Confia, Arão, no Senhor. Neste hospital de campanha, só existe um médico, Jesus. Nós temos que observar as prescrições de Jesus.
olhemos para Ele e peçamos para nós e para aqueles que nós amamos: Senhor, contempla a nossa humanidade, enferma, debilitada, carente. Mas, por favor, Senhor, nada de sentimentalismo. O médico, quando recebe o paciente, tem que deixar a emoção de lado. E tem que agir de acordo com os ditames da sua formação. Deus é Deus. E mesmo nos vendo chorando, mesmo nos vendo angustiados, Ele é quem decide qual é o melhor remédio a ser aplicado para a nossa vida. Lembrem-se que no hospital, quando o médico recebe determinados pacientes, também ele não pode fazer muita coisa. Quando o problema, quando a chaga chega até ele, mas aqui eu não posso fazer muita coisa. O que o homem semeia, isso ele colherá. Imaginemos uma pessoa que fumou durante 30, 40 anos e vai ao médico, já com os 2 pulmões quase totalmente comprometidos. Doutor, me cure. Epa, eu estou lá. Eu tenho limites. Eu não posso fazer muita coisa. Também o próprio Jesus tem limites. Ele é todo poderoso, mas em determinadas situações não pode fazer nada, porque nós é que criamos a desgraça. Nós é que inoculamos no nosso coração e na nossa vida a enfermidade. Nós é que construímos a desgraça para a nossa vida. E depois, quando tudo já está quase arruinado, se voltar para Jesus e me ajude. Claro que Jesus é todo poderoso, pode fazer aquilo que Ele acha melhor. Mas vejam, por favor, gravem essa frase do versículo 7 da primeira leitura da missa de hoje: semeiam ventos, colherão tempestades. Você passa a vida inteira no pecado, brincando com as coisas de Deus, desleixando, negligenciando, desperdiçando tempo precioso, saúde, os dons, os talentos que eu lhe concedi. E agora vem o turbilhão de dificuldades na sua vida, e você quer que eu resolva? Atentos, amados, não abusemos da imagem do hospital de campanha. Cuidemos da saúde do nosso corpo. Não exponhamos o nosso corpo sem necessidade aos riscos, aos perigos desnecessários. E principalmente cuidemos da nossa vontade, das nossas decisões. Colaboremos com o médico para que quanto menos nós entremos neste hospital de campanha. Mas ao entrarmos no hospital de campanha, qualquer que seja a enfermidade, digamos a nosso Senhor Jesus Cristo: estou em tuas mãos. Aqui quem manda és tu. O remédio que tu decidires para a minha vida, eu aceito, eu acolho e não vou discutir. Ainda que seja o remédio da repreensão, o remédio do castigo, o remédio da purificação. Hebreus capítulo 12, de 5 a 7. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o Pai não corrige? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.